Inês Alves, Teatro da Assembleia, 10º Belô Poético, fechando esse ciclo com Rogério Salgado, pão e poesia acompanhando. E degustando o pão, porque a poesia mora dentro da gente. Racais selecionados. O sol do poente é a velha bola de meia na trave do tempo. Ronrona o gato, feliz, acomodado em meu sapato. Chega a primavera, perfuma, transpõe muros destes casarões. A graça da garça é pintar o lábio sujo de branca harmonia. Isso é pão e poesia. Isso é bom, poesia. Ok. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Esse é o Cantares da Paixão, Rubens Jardim, aqui em minhas mãos. Falando disso daí. E ao meu lado, o poeta vivo, Rubens Jardim. Tudo bom, Rubens? Tudo ótimo. Fala pra gente um pouco então sobre Cantares aí da Paixão. Queria não me restringir ao Cantares, eu queria falar da minha alegria em estar aqui em Belo Horizonte, que é um lugar que eu venho com frequência, porque tenho um filho que vive aqui há mais de 20 anos. Então a gente está aí tocando a vida, eles viajaram, nós estamos aqui cuidando das netinhas. Perfeito, Que surgiram, então, com 4 anos. E Belo Horizonte, por sinal, apesar de eu vir com frequência, jamais me ocorreu, embora tenha tido relações fraternas, de amizade, etc., com poetas daqui, como o Giovanni, como a Clevane, como a Regina Mello e outras pessoas, jamais me ocorreu em fazer alguma coisa. Dessa vez, com o aniversário de 50 anos da Catequese Poética, Isso. que eu organizei uma antologia e estamos comemorando isso no Brasil. Começamos em São Paulo, uma grande comemoração na Casa das Rosas, e daí lançamos não, ainda não houve o lançamento, porque o livro não ficou pronto a tempo das comemorações em São Paulo. Perfeito. E ficou pronto bem posteriormente, depois de um mês, 20 dias, coisa assim. E daí eu aproveitei e trouxe o livro para cá, para Belo Horizonte, participei daquele programa Sementes de Poesia na praça com a Regina Mello, um programa democrático que apresentava, num lugar belíssimo, fiquei muito feliz de participar, fiz leitura lá do poema do Véu, o célebre poema do Véu, das Crianças Traídas, e depois também tive com o Rodrigo Starling, com o Rogério Salgado, A Clevane. um banquete de ideias, que eles fizeram uma comemoração ontem, quarta-feira. Isso, a gente até divulgou um pouco pela internet E foi essa muito, atividade. muito agradável também. Sim, sim. E esse evento, tá, que impressão te deixou esse evento ontem, né? Uhum. Que impressão te Esses deixou? 2 eventos me emocionaram bastante, porque eu fiz um bate-volta, porque daí veio à tona o seguinte: quando a gente era jovem, exatos 48 anos, em 1966, Sim.
nós tivemos a catequese poética, o grupo todo. Hoje tem vários mortos, inclusive o Bel, a Iraci Gentili, o Luiz Carlos Matos. Sim. Morreram, lamentavelmente, né? E quando estivemos aqui há 48 anos atrás, a gente fez, e a gente era jovem, né? Garotos, 20 anos. Perfeito, né? Todos os sonhos. E naquele momento em que as restrições à liberdade eram muito fortes, etc, etc. Mas, sei lá por que cargas d'água, a catequese poética, de algum modo, ela passou mais ou menos ilesa. Nenhum de nós foi preso, etc. Sim. Embora tenhamos um companheiro, não da catequese poética, mas um companheiro de geração, que é o Álvaro Alves de Faria, que ele fez Sermão do Viaduto com um grande grupo, lançou o livro Viaduto do Chá, e depois de alguns recitais que ele fez lá, ele acabou sendo preso algumas vezes. Ah, houve prisão também. Né? E aqui nós tivemos houve um interesse absolutamente Sim. fantástico, né? Que eu lembro na UFMG foi maravilhoso, muita gente, porque naquela época, não sei se agenda cultural, essa coisa, mas a juventude estava muito intranquila e desejando mudanças, na configuração do mundo todo mundo estava cheio daquilo que estava, e com a ditadura então o negócio estava pegando mais forte. Então acho que essa válvula de escape da arte, etc., e da poesia, né? Da palavra poética, Perfeito. tinha uma repercussão maluca, isso em diferentes lugares. E aqui é inesquecível, o recital que a gente fez no Teatro Marília. Certo. Lotado, lembrando, parecia que a gente era celebridade ou roqueiro, entendeu? Sabe, que esses caras assim, que matam o bonde. Meio Neruda, assim. Uma coisa de louco, lotando. Essas coisas loucas. Sim. Porque tava lotado, gente em pé, porra. Sim. Só que daí teve poema que foi, porque daí cortado. Tinha censura Uma certa e tal, censura. quando era no teatro, né? Na UFMG, Vocês tinham toda a liberdade. Daí a gente mandava ver. Certo. Mas no teatro, daí cortaram. E daí foi bom porque o Luiz Carlos Matos, que teve 2 poemas censurados, Sim. ele apareceu no palco e falou, o título do poema foi censurado. A juventude, todo mundo ficou louco, foi mais aplaudido de todos. Então, você, nesse período, nesse intervalo aí, aconteceram 10 edições, essa é a 10ª edição do Belô Poético, e você está na 10ª edição do Belô. Rogério Salgado, o que vos parece desse trabalho operário do Rogério? Olha, o Rogério não conhecia pessoalmente, a gente trocava figurinhas pela internet, etc. E é um companheiro, a gente tem uma identificação e uma relação de enorme fraternidade. Eu admiro demais o trabalho dele. Quer dizer, o viés da catequese poética é o viés do trabalho do Rogério Salgado, é o viés do trabalho da Regina Mello, que é o viés democrático, é o microfone aberto, é congregar, reunir, ampliar a possibilidade de que o poema ocupe espaço e que o poeta, né, esteja presente e próximo das pessoas, do povo, etc. Essa reaproximação na catequese poética, tudo bem, a catequese poética está lá atrás. Surgiu em 64, com Bel sozinho, né? Sim. Também num espaço imprevisível, estranho à poesia, foi uma boate em São Paulo, boate Ela, Cravo e Canela, em maio. Perfeito. Em maio, o Bel sozinho começou essa coisa da oralização do poema numa boate em São Paulo. E daí ele prosseguiu. Certo. Ainda sozinho. Depois a coisa foi agregando outros poetas, inclusive eu, etc. E vários outros. E teve momentos em que quer dizer, a catequese conseguiu, inclusive, criar núcleo dentro do mesmo espírito
de participação e de reaproximação do poeta com o povo e tal, em várias regiões do Brasil, né? Certo. E isso ampliou todo o trabalho, foi ampliado todo o trabalho. Vocês então têm uma escola, diríamos assim, entre aspas, foi criado uma mentalidade poética diferente. O que caracterizou claramente o movimento catequese poética foi essa sistematização de procedimento, porque o Bell ele renunciou de algum modo a uma vida pequeno-burguesa, etc, etc. Certo. Então ele se dedicou integralmente à poesia, certo, desde sempre. Então o Bell morava numa garagem, eu lembro exatamente em São Paulo, ele morava numa garagem, entendeu? É um cara que não estava nem aí, sapato furado, não tinha roupa, cacete, para lutar pela porra da poesia. Então ele é o carro de frente, ele é o cara que merece toda a admiração, todo o respeito, toda a celebração, sabe? Pela frequência, pelo propósito e por tomar a missão poética como ele tomou, né? Graças a Deus ele conseguiu se firmar, quer dizer, a linguagem poética dele, o movimento acabou extrapolando até não só São Paulo, não só Santa Catarina, o Brasil, mas, né, quando ele esteve em Iowa, nos Estados Unidos, ele fez coisas em Chicago e tal. Foi traduzido em vários idiomas. E felizmente hoje, né, a casa onde ele morou, passou a infância em Timbó, se tornou, que é uma casa modesta, e era uma pequena propriedade do pai e da mãe, onde se tinha cavalo, boi, um boizinho, uma pequena propriedade onde a família arrancava o sustento e o modo de sobreviver, né? Certo. E o Bell casou com a Elke Hering, que era uma grande artista catarinense, etc. Santa Catarina. Isso, de lá. E eu cheguei a ter experiências muito desagradáveis por ouvir dizer, né, essas línguas felinas e certamente invejosas, que o Bell havia dado o golpe do baú, né? E isso me deixava muito raivoso. Compreendo. Porque eu conhecia o Bell praticamente foi um irmão. Tanto que meu pai e minha mãe sofreram barbaridade quando o Bell se foi. A gente convivia demais, ele dormia em casa, viajava com a família, conquistou todos da família, porque era um garoto, já não era tão garoto, mas um homem absolutamente digno. Tanto que essa trajetória de dedicação à poesia mostra claramente. E mais do que isso, quer dizer, depois, para reverter, ele separou da Elke Hering, quando estava casado, etc. Morou numa puta de uma casa, um palacete lá em Blumenau, né? Uhum. Que era até roteiro de visitação turística. Ao estilo do Vinícius de Moraes, assim. Coisa assim. Certo. E a minha irmã até esteve lá e tal. Minha irmã também gostava muito dele. Uhum. A gente era muito, muito próximo. Quando separaram, o Bell foi morar aonde? Eles pararam. Dinheiro? Não, mané. Entendeu? Sabe? Enfia na bunda isso. Certo. Sabe? Quem falou, cai engole. Tudo pela... Engole, sabe? Porque nunca deu bola para essa merda o snobismo. Esse universozinho de merda, de dinheiro, do capitalismo, entendeu? Certo. Nunca deu bola para essa merda. Certo. Sabe? Nunca. Um cara que se dedicou com dignidade até o fim, né? Nunca fez nenhum tipo de jogo, de trapaça com nada. Sabe? Viveu a poesia à extensão. Exatamente. Certo. Intensamente até o fim. E mantendo o princípio, mantendo dignidade, mantendo independência, sabe? Certo. É uma coisa admirável.
Rubem, pergunta até metafísica, eu sei que a gente está fazendo uma coisa assim, improvisada e tal, mas nós vamos entrevistar você com muito mais tempo ainda. Para onde vai a poesia? Para onde está indo a poesia? Olha, eu tenho esperanças fortes em relação a isso. Que eu acho que a poesia está ocupando muito espaço em todos os lugares, né? Não só nessa coisa da internet, mas diferentes pontos de cultura espalhados pelo Brasil, em bares, em não sei o quê, saraus e publicações. Eu cheguei perto de casa que eu achei uma alternativa de catequese poética, achei maravilhoso. Um rapaz, né, com papel, né, estava de carro ali, perto da Avenida Paulista. Inclusive falei isso com um grupo de amigos poetas. Pô, vamos seguir esse exemplo desse camarada, que era o seguinte, ele fez um volantezinho, como se fosse essas coisas assim, né? Um impresso. Um impressozinho, um volante. Era um poema, bicho. Daí o cara me deu ali, porra, poema. Comecei a ler, falei, porra, meu. Show. Que maravilha, parabéns e tal, né? Então tem essa esperança. Está capilarizada, está ocupando espaço, está buscando alternativas e modos de chegar. E até tem um negócio que o Bel falava, que é o seguinte: o lugar do poeta é onde possa inquietar. O lugar do poema são todos os lugares. Todos. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito. E é bem isso que está acontecendo. O poema tá na camiseta, tá não sei o que, tá na rádio, tá na internet. E sua criação, como ela se dá? Ela é profícua, ela é prolixa, ela é... Eu sou um riachinho pobre. Certo. Eu sou um riachinho pobre. O Cantares da Paixão, como foi o processo desse livro? Eu fiquei, Cantares. Veja bem, eu fiquei 30 anos sem publicar, né? Daí publiquei Cantares da Paixão em 2008. Publiquei por quê? Porque uma série de amigos poetas, sim, eu participava de leituras, porque é uma coisa que, essa coisa da oralização é uma coisa que me pega desde sempre, entendeu? E a catequese poética foi muito isso. Essa coisa de dizer o poema, para mim é fundamental, é o meu viés, é o que eu adoro. Então, eu continuei participando, teve um hiato muito grande que eu não participava de praticamente nada, mas continuava escrevendo uma coisinha ou outra em casa, né? E fiquei meio alheio aí alheio nesse sentido de participação, mas acho que há uns 10, 12 anos, algo assim, talvez um pouco mais, eu voltei à atividade de leitura de poema. Então, participando disso, reencontrei amigos da geração, piriri, né? E daí, poemas novos, que ninguém conhecia, blá, 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 daí todo mundo ia me enchendo o saco, porra, tem que publicar, não sei. Isso passou até para a família, daí mulher, filho, pô, tem que publicar, rapaz, eu tenho preguiça de publicar. Esse livro não vende, essa poesia é um saco. Entendo. Ações como essa do Pão e Poesia, que você tomou conhecimento aí, o que você diz para esse pessoal aí do Pão e Poesia, essa turma que acompanha aí, que está acompanhando essa Mambembe Pão e Poesia? Eu acho fantástico, isso aí eu inveja da boa, né? Como inveja essa coisa do Rogério Salgado, da poesia na praça. Estou até pensando em fazer parceria, até falar com o Giovanni, falar com o Rogério, para ver isso, sabe, porque hoje a gente pode trabalhar, mesmo de longe, trocar figurinhas, etc, e ajeitar coisas. De fazer um projeto desse para fazer São Paulo, cacete, do negócio dos parques, do poesia na praça. Sim. Sabe? Sim. Fazer um projeto de Rogério teve. Poesia na Praça 7, poesia na Praça da Sé, poesia no caralho. É maravilhoso. O negócio do pão e poesia, tem umas padarias lá em São Paulo da viadagem, o cacete. Por que não? Né? Perfeito. Eu acho que é por aí o canal. O caminho.
sabe? Unir, dar dar a mão no outro e vamos que vamos. E caminhando, né? Ampliar o negócio mesmo. Certo. Olha, ô Rubem, não sei, um inenarrável prazer de estar conhecendo a sua figura aqui, né? A sua pessoa, a sua fala, a sua poesia. Eu gostaria, né, de convidar você depois para nós batermos um papo no Ninho das Pedras. Lá, né? No Ninho das Pedras, que é um espaço de sonho, assim como o Bel, né, idealizou muitas coisas. O Ninho das Pedras tem esse viés aí que você falou, que está aqui também, o Giovanni Mendonça. Giovanni, gostaria que você falasse aí sobre a impressão que você tem do nosso colega Rubens Jardim. Cara, e assim, o Rubens Jardim, o que eu conheço do trabalho dele, dos versos, né, da poesia dele, para mim hoje é um dos grandes poetas vivos ainda na literatura brasileira. Tenho medo. Tem medo nada, cara. Vou te falar uma coisa, se não fosse eu não falava, tá certo? Eu saía na miudinha aqui. Esse cara é um gigante. E além do seguinte, foi grande amigo de um camarada chamado Lindolf Bell. Lindolf Bell. Grande camarada. Que quem me falou de Lindolf Bell a primeira vez foi Clevane Pessoa, aqui de Minas. E falou assim, Giovanni, você conhece Lindolf Bell? Eu falei, não. Pô, mas tem tudo a ver com você, com o trabalho que você faz e tal. Estava falando disso. Tudo a ver. Nós temos tudo a ver. Pois é. Tudo a ver. Essa tua ideia, esse teu espírito de trabalho, inclusive estava falando com ele. A gente tem que fazer, você, eu, Rogério Salgado, fazer parceria para fazer esse tipo de coisa. Em São Paulo, cacete. Esse projeto teu. E seja, não é para chupar, não, é teu, e você me manda essa trolha, e é teu, e eu vou batalhar pra gente batalhar e trocar figurinha. O Rogério, Poesia na Praça 7, é do caralho o projeto. Vamos fazer parceria, e o nome é dele, eu tô na cola e vou batalhar. E em cima disso daí que você tá falando... Nós temos que fazer isso. Eu fiz Porque, pô, é o mesmo espírito. Show de bola. E que vai muito na questão de um poema que eu fiz e que parece que foi meio mal compreendido assim, por um poeta assim, considerado aqui de Minas, que fala o seguinte: a poesia tem que ser pop, pular na panela de pressão da realidade, saltitante ofertar-se que nem pipoca, em estalos, na língua e no paladar do povo. A poesia tem que livrar-se dos séculos de domínio, dos múltiplos tentáculos de poucos. A poesia tem que ser pólen germinador nos sulcos das digitais de todos. A poesia tem que ser pão e para todas as bocas. Que lindeza! É isso aí, vamos pro Belô. É esse o garoto. Vamos pro Belô. Rubens. Não é isso, cara? É isso. Aqui você me arrepia, bicho. É isso aí mesmo, meu. Rubens, verbalize pra gente, eu quero deixar registrado você com um poema seu, o que quiseres. Só que eu tenho que ler que eu sou o que quiseres. O que quiseres. Poema Piquerrude. À vontade. Este poema não diz nada, da mesma forma que a história não diz tudo. Língua cortada, este poema não fala, falha, insiste, dedo enriste. Rubens Jardim, Belô Poético.